Muito bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma EBV, nossa escola bíblica em vídeo. Hoje nós estaremos tratando de um assunto um tanto quanto delicado, mas que, se Deus quiser, estaremos crescendo um pouco mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Antes de tudo, eu gostaria de orar com os irmãos para que Deus estivesse nos iluminando nesta manhã. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade em que podemos aprender um pouco mais da tua palavra, aprender um pouco mais do Senhor. Que o Senhor esteja nos dirigindo, esteja nos capacitando e nos dando, ó Deus amado, sabedoria para entender a cada dia aquilo que queres para cada um de nós, de acordo com a tua vontade. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos trabalhando com um tema, como eu já disse, um pouco até delicado, que trata sobre a depressão, né? Será que a Bíblia dá uma resposta para a questão da depressão? Apesar de não falar sobre depressão, nós buscaremos biblicamente, né, também uma resposta a essa doença. No capítulo 16 de João, lá no versículo 33, Jesus vai dizer para termos bom ânimo em meio às aflições, né? Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Nós podemos até ter como uma aflição, né? Essa doença do século, vamos dizer assim, né? Nós temos como uma aflição e Jesus nos pede para ter bom ânimo. Esse é um texto base, né, para essa lição. Então nós vamos comentar um pouco sobre algo que é comum hoje em dia, né? Hoje não está tão incomum uma pessoa ficar depressiva. Tanto eu quanto você podemos sofrer de depressões. Alguns heróis da Bíblia, como Davi, Jó, Jonas, Pedro e alguns outros, tiveram depressão. Nós podemos constatar isso, poderia discorrer inúmeros textos aqui falando sobre a depressão de cada uma dessas pessoas, que foram perseguidas, acusadas e tudo mais, e sofreram por conta da depressão, ficaram deprimidos. Nós falaremos um pouco mais sobre essa questão, mas primeiramente nós devemos tentar entender, né, o que é depressão. Muita gente não sabe, não tem noção do que realmente seja depressão. Basicamente, a depressão é uma doença, né, psicossomática, né, uma doença que a pessoa adquire na mente. Né? Ela entra em um estado de tristeza profunda, muito grande. Ela perde o interesse das coisas, né, na maioria das vezes, e perde o ânimo, né, muitas das vezes também, e como em inúmeros casos também o desejo até da própria morte. Eu conheço pessoas que têm depressão e que hoje em dia já estão mais controladas, mas que já desejaram a morte. Isso sem contar pessoas que já cometeram suicídio, né, e já não estão mais entre nós, até mesmo pessoas da igreja ou pastores, né? Acontece até mesmo com pastores, não são, também são alvos dessa doença. O que temos que entender, o que temos que buscar entender é o que não é depressão, né? O que não é depressão, porque muitas das vezes a gente acha que depressão é uma coisa e não é, né? Vamos aos fatos. O que não é depressão? Em primeiro lugar, depressão não é, nem nunca foi, resultado de pecados. Ah, fulano entrou em depressão porque pecou, né? Porque está pecando muito ou cometeu muitos pecados. Isso não é depressão. Isso não é sinal. A depressão não acontece por conta disso. A pessoa pecou muito e aí entrou em depressão. Depressão
não acontece por conta ou por falta de oração. A pessoa não ora muito. Pessoal, você precisa orar mais, né? Uma das primeiras coisas que as pessoas falam para outras, você tem depressão, amor, você precisa orar mais, né? A pessoa dá uma de amigo de Jó, né? Você tem que orar mais, isso aí que tá acontecendo aí, é Deus te dizendo alguma coisa, né? Não tem nada a ver com isso, tá? Depressão não é falta de igreja, né? A pessoa às vezes não tá indo tanto à igreja, não tá frequentando tantos templos. E aí alguém diz, poxa, mas você não vem na igreja, por isso que você fica deprimido. É por isso que você entra em depressão, você não está vindo na igreja. Não tem nada a ver com isso. Falta de Jesus. Depressão. Então era boa parte do mundo está em depressão. Porque muita gente ainda não é cristã. E às vezes tem muita gente que não é cristã, não crê em Cristo e não é depressivo. Então não tem uma coisa a ver com a outra. E muitas outras coisas que depressão também não trazem a depressão, como falta de santidade, falta disso, falta daquilo. A depressão não está ligada à religiosidade, ou a estar ou não em uma igreja, estar ou não na presença do Senhor. Isso é diferente. Só para termos uma ideia, o que pode causar uma depressão, né? Só para a gente tentar entender. Olha, privação de sono. A pessoa dorme pouco. Às vezes tem um horário meio complicado para dormir e não consegue dormir o suficiente. Falta de exercício físico, né? O sedentarismo pode causar a depressão. Medicamentos. Às vezes algum medicamento faz com que o seu humor mude e aí você pode entrar em uma parte depressiva, em um momento depressivo da sua vida. Doenças, às vezes você passa por alguma enfermidade e essa enfermidade sim pode levar você a ser uma pessoa deprimida. Hoje em dia, a maioria das coisas, a maioria das pessoas depressivas estão ligadas a traumas psicológicos, vamos dizer assim, né? Ou pressões diárias, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar, a pessoa é muito pressionada, muito cobrada e não tem um grau de conhecimento necessário para evitar, né, essa pressão. Como nos casos bíblicos, né? Muitos dos nossos heróis bíblicos, como Davi, que foi perseguido pelo rei Saul e ficou deprimido, né, em certo momento, foi uma pressão. Ele sofreu uma pressão muito grande. Jó, né, que perdeu família, perdeu tudo que tinha, perdeu a riqueza e tudo mais, sofreu uma pressão imensa, enorme. Por quê? Porque tudo aquilo aconteceu de repente e ele não soube como absorver aquilo. Daí então entrou em depressão. Então nós vemos que não são coisas espirituais ou coisas que nos deixamos de fazer ou algo parecido, mas é algo que acontece na nossa mente. É como o nosso corpo, depois de um certo tempo trabalhando, a gente sente cansaço. A nossa mente da mesma forma. Diante de uma pressão muito grande ou algo muito complicado, nós podemos sim entrar em depressão. E hoje em dia, né, muitas coisas têm causado essa depressão nas pessoas. Né? Uma delas são os pensamentos negativos. Né? Nós estamos diante de uma pandemia, né, que está causando um transtorno no mundo, na questão de desemprego, né, questão econômica, mortes. Então, o depressivo, ele meio que não acredita na melhora, né? Ele não vê um panorama de melhora e aí ele entra em depressão. Aquela pessoa começa a se sentir mal, começa a não ver a melhora, começa a não ter muita esperança. E sim, muitas das vezes a pessoa confia em Deus e sabe do poder de Deus, da confiança que ela tem que ter em Deus. Mas é uma questão que não é da alma da pessoa. Intrinsecamente, ela é da mente. A mente da pessoa já está pressionada por isso.
Uma ira não tratada. Às vezes a pessoa, o depressivo, geralmente ele guarda os seus sentimentos. Você não encontra pessoas falando por aí que estão depressivas. Eu estou depressivo, eu estou depressivo. Geralmente ele se guarda, e às vezes ele nem sabe que está com a doença, né? Nem sabe que está com a depressão. Ele guarda os seus sentimentos de ira, que acabam voltando para si, né? Como um veneno. Muitas das vezes ele guarda aquele rancor, aquela coisa da pessoa e fica guardando e tal, e aquilo é como um veneno, como se ele tomasse aquele veneno e aquilo fosse fazendo definhar. E uma última questão, né, da causa, né, também, é a questão do pecado e culpa, né, do pecado e da culpa que se sente quando se peca. Geralmente o cristão, quando peca, ele se sente, o verdadeiro cristão, ele se sente culpado por aquilo, né? Não é fácil entender, né? O que eu vou dizer agora também não é tão fácil de entender, mas por mais que irmãos ou até pastores, né, te ajudem com o pecado, com a questão do pecado em si, às vezes nós precisamos sim de um médico, um psicólogo, um psiquiatra, para tratar os sentimentos de culpa. Muitas das vezes podemos até e temos até que abandonamos o pecado, mas o sentimento de culpa muitas das vezes fica. E nem sempre, né, nós, como orientação, né, ou pastores que aconselham, nem sempre conseguimos o resultado esperado e devido a essas pessoas, e muitas das vezes ela entra em uma depressão por conta de uma culpa, de um pecado que ela cometeu, de que Deus já a perdoou, mas de que ela ainda se sente culpada. Ou seja, a depressão é uma doença da mente, psicossomática, né? Não do coração. Não é que a pessoa, como eu já disse antes, não é que ela não creia em Deus ou que Deus não a perdoou, mas a culpa ainda continua com ela, né? Ela ainda continua se sentindo mal, ela ainda continua se sentindo, né, para baixo. Então, não tem que ver com a sua salvação ou sua santidade. Se você é depressivo, isso não tem nada a ver com a sua santidade. Eu sou depressivo porque eu preciso ser mais santo para que essa depressão suma. Orar ajuda, e muito. Mas só orar, né? A palavra de Deus já diz, né? Oração. Quer dizer que é orar e ainda ter uma ação em cima daquilo ali. Se nós ficarmos só orando, nós não vamos também conseguir chegar aonde queremos, que é ajudar essas pessoas, né? Concluindo, eu poderia citar inúmeros, mas muitos versículos e personagens bíblicos vencedores, né, que venceram a depressão, mas eu prefiro citar as sábias palavras de Jesus, né, em Mateus 9:12, que vai dizer que os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, se você está doente, você precisa de médico. Você tem depressão? Use a sua fé de maneira racional e procure um especialista para te ajudar. É o que eu tenho para te dizer hoje. Por mais que você seja fiel a Deus, por mais que você creia, por mais que você o ame, o adore, muitas das vezes você precisa de um médico. Muitas das vezes você precisa de um especialista para curar algo que não está ligado à sua fé ou espiritualidade. Muitas das vezes a pessoa acha que eu tenho fé e vou ser curado, beleza, mas não vou ao médico. Eu preciso ir ao médico, né? Se você pegar um Covid, vai ficar em casa orando, não vai ao médico, não vai tomar um remédio, não vai tomar vacina. Complicado, não é? Na verdade, não é tão complicado quando conseguimos entender. Então, a minha dica, minha informação para quem sofre com depressão, né? Procure um especialista. Provavelmente vai te passar remédios, tratamentos para que você possa sair desse período,
né, dessa fase e possa continuar, né, a sua vida normalmente na presença do Senhor, né, buscando a Deus, continue buscando, continue orando, não deixe que isso interfira, né, na sua vida, e a sua saúde também deve ser cuidada, né? Como o próprio Jesus diz, quem tem saúde não precisa de médico, mas sim quem está doente. Amém? Eu gostaria de orar mais uma vez pela sua vida, para aqueles que estão, né, depressivos também, que Deus possa ajudá-los e guardá-los. Santo Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença, te agradecemos por essa palavra, por poder, ó Deus, passar a informação a cada um dos Teus servos, Pai. E possamos, ó Deus, usar a nossa fé de maneira racional e possamos, ó Deus, buscar, ó Deus, a cura aos profissionais que o Senhor colocou neste mundo, Pai, para nos ajudar, para cuidar de nós. Eu te agradeço pela vida de cada um que acompanhou, ó Deus amado, essa mensagem, que o Senhor possa guardá-los e abençoá-los, ó Deus. Que cada um que estiver, ó Deus, sofrendo com essa doença do século, ó Deus amado, com a depressão, que o Senhor possa guardar suas vidas, curá-los, ó Deus, dentro da tua vontade, e possa, Deus amado, abençoar a vida de cada médico, cada psicólogo, psiquiatra que foi colocado, ó Deus amado, nessa terra pelo Senhor para nos ajudar e nos orientar. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos dê uma semana abençoada na tua presença. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Que Deus o abençoe. Até mais. Tchau.